Good morning to you. E continuando com nosso assunto de posse, antes nós falamos um pouco sobre as palavras my aqui e our. Chega um pouco mais próximo aqui. My e our. My significa meu, minha, meus, essas coisas aqui. Our significa nosso, nosso, nossas e nossos. Nossos. Nesta lição, nós vamos falar sobre as palavras his, her, their. Essas três palavras são um pouco mais complicadas ou complexas do que my e our. E vamos mexer bastante com essas palavras para vocês entenderem. Porque não é difícil de entender, mas há uma certa prática que vai levar. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro dos Estados Unidos há quase 15 anos que ainda têm problema com isso. Então vamos cortar isso já e começar na linha correta. Com essas palavras do português para o inglês, tem duas coisas acontecendo. A primeira coisa, vou colocar as regras aqui. Rules, regras. Primeira coisa acontecendo aqui é você precisa combinar as palavras com seu significado. Vou colocar aqui combinar com... Vou colocar significado. Mais simples. E aí a segunda coisa é lugar. Ou seja, achar a posição correta, o lugar correto, para colocar essa palavra dentro da sentença. Porque, novamente, colocando uma palavra no lugar incorreto, ninguém vai entender. Tem que colocar no lugar certo. Agora, vamos olhar isso. Como isso vai. E o que significa essas palavras? Então, his significa dele. Her significa dela. E their significa deles ou delas. Então, essa palavra aqui é singular e masculino. Essa palavra também é singular e feminina. E essa palavra aqui é plural, porém, tanto feminino, masculino, tanto faz. Exemplos. Vamos ver isso como funciona. Nós precisamos, e o nosso primeiro passo é combinar a palavra, o significado com a palavra correta. Ou seja, quando eu quero falar dele, ou a casa dele, ou a mãe dele, eu uso essa palavra. Quando eu quero falar deles ou delas, eu uso essa palavra. Quando eu quero usar o significado de dela, o computador dela, eu preciso usar essa palavra, her, porque indica a mesma coisa. Porém, vão em lugares diferentes, posições diferentes na sentença. E essa é a complicação que eu vejo mais. As palavras his, her e their vão todos antes do substantivo. Eles pertencem a essa mesma categoria de palavras que é determiners. Ou seja, essa palavra que vai antes do adjetivo, que também vai antes do substantivo. Nossa fórmula, né, que usamos antes. Determiner, adjective, noun. Que é determiner, que são essas palavras que estamos aprendendo. Adjetivo, coisa que descreve, e noun significa substantivo. Substantivos são coisas, tá? Pronto. Mas igual na lição anterior, com as palavras my e our, que sempre vão antes do substantivo, essas palavras, todas as três, também vão antes do substantivo, que é diferente. No português, todas essas palavras vêm depois do substantivo. E por isso a ideia de posição é tão importante com essas três palavras especificamente. Agora, vamos ver isso em sentenças para vocês poderem realmente pegar e conseguir fazer isso bem. Então, agora eu vou criar um monte de sentenças. Vou escrever aqui bem rápido para vocês, porque vai levar muito tempo se eu escrever sentença por sentença. Vamos lá.
Aí, agora, eu tenho todas as nossas sentenças. Tá vendo que tem um monte aqui, tá? Queria mostrar isso como funciona. Eu vou colocar as sentenças em negrito. Aqui, esta é a avó dele. Então, dele é a nossa palavra que estamos vendo, que no inglês é his. Aí combinamos, vemos que tem o significado correto. Agora vemos a posição. Grandmother, avó dele. Grandmother dele. Não. His. Vem antes. Sempre vai antes. Aquele é o tio dela. Dela. That is her. Aí o significado, her, dela, encaixamos. Tio dela. Uncle, dead, uncle, her. Não dá. Her uncle. Posição. Tem que vir antes. Her uncle. His grandmother. Aqui. A tia deles, aí achamos, está na sala de estar. Their, aí é a palavra nossa, significado. Their aunt is in the living room. Pronto, achamos. Tia deles. Aunt. Their aunt, tia deles. Vê a ordem. Para certas pessoas isso é muito simples, é óbvio, mas para a maioria das pessoas que eu conheço, isso é difícil. Então, se é difícil para você, tudo bem. Vê, revisa, pratica, faz pergunta para mim no curso e vamos modelar, vamos progredir, vamos consertar isso, porque vocês conseguem. Não é impossível, vocês conseguem sim. Mas vamos lá. Mais alguns exemplos. A avó delas, aí a nossa delas, está no sofá. Their, essa é a nossa palavra, delas, their grandmother is on the couch. Their grandmother is on the couch. Delas, a avó delas, their grandmother. A ordem. Tia Petúnia é a esposa dele, é o dele. Aunt Petunia is his wife. Esposa dele, his wife. Significado primeiro, depois posição. Tio Vernon é o esposo dela. Aí dela vai com her, que vemos aqui. Uncle Vernon is her husband. Dela, her. Significado, depois posição. E aqui temos dela novamente, significado, dela, posição, tá? Agora posição. O primo dela está na cozinha. Her cousin is in the kitchen. Aqui significado, dela, ou dele, desculpa, e his. A prima dele é alta, desculpa. A prima dele é alta. His cousin is tall. Vê que tem um monte de coisa masculina, feminino que você precisa negociar aqui. E no inglês só tem essa palavra. Porque aqui não tem masculino, feminino. Tall também não tem masculino, feminino. A prima dele é alta. His cousin is tall. O avô deles é muito bondoso. E aí deles no inglês é their. Oh, there's a palavra. Their grandfather is very kind. E aqui a cunhada dela, nossa palavra. E aí dela no inglês significa her. Onde está o her? Her. Aqui está. Pronto. Cunhada dela está na sala de estar. Her sister-in-law is in the front room. E aí posição depois, correto no português, obviamente. E aí no inglês, sister-in-law. Vamos falar um pouco sobre depois, mas esse conjunto, essa ideia, sister-in-law, her, vem antes. Eu sei que isso é difícil, mas vocês conseguem sim. Pratica com isso. Vê com sua família, com seus amigos. Coloca essa estrutura de alguma maneira. Escreve sentenças, por favor. Coloca dentro do curso para eu poder ajudar e apoiar vocês nisto, porque como vocês estão vendo, não é tão complicado, mas na cabeça é mais complicado do que aqui nas regrinhas que estamos colocando. Então, vai tentar, por favor. Se esforça a fazer sentenças ou até gravar vídeos, qualquer coisa para poder usar isso em qualquer hora que você possa usar e vai melhorar e vocês vão aprender muito mais rápido. Na próxima lição, nós vamos falar sobre apostrophe S,
que é um assunto que novamente tem essa mesma ideia de significado, depois posição. Vamos lá.